Queridos, vamos conversar e refletir um pouquinho. O que Deus estava falando no meu coração essa semana, algo muito especial, que tem a ver com relacionamento. Na última semana, na última quinta, nós falávamos um pouco sobre o nosso relacionamento com o mundo e como nós somos contaminados pelo mundo, como nós temos sido influenciados muitas vezes pelo mundo, pelas mazelas desse mundo. Mas isso tem a ver com aquilo que nós transbordamos dentro de nós, e hoje eu quero trabalhar um pouquinho a dimensão dos relacionamentos e como é que nós podemos viver as injustiças dos relacionamentos, não perdendo o foco naquilo que Deus tem para nós. Quando nós falamos em relacionamento, nós estamos falando de 3 níveis de relacionamento. O primeiro nível de relacionamento seria o nosso relacionamento com Deus. Deus sempre se relaciona conosco, Ele está pronto para se relacionar conosco, Ele é o nosso Criador. Hoje eu conversava com uma irmã em Cristo que se converteu hoje e que eu falava um pouquinho se ela era filha de Deus e como a diferença entre criatura e filha de Deus. Nós somos filhos de Deus a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e nós desenvolvemos um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Porque eu posso me relacionar com Deus de uma forma superficial, olhando para um Deus histórico, eu posso me relacionar com Deus como Pai. Como é que você se relaciona com o Senhor? E esse é o primeiro nível de relacionamento que nós precisamos olhar para o nosso coração e fazer essa pergunta: será que eu estou me relacionando com Deus como um Deus que é Pai, como um Deus que tem o controle da minha vida, que é o dono de todas as coisas, que é o soberano? Ou eu estou me relacionando com Deus como um Deus, como se fosse um gênio da lâmpada que eu não peço 3 pedidos, mas eu fico pedindo bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos. Como é que é o teu relacionamento com o Pai? Imagine um pai onde o filho só fica pedindo, mas não se relaciona, não ama, não quer tempo de qualidade com ele. Como seria esse relacionamento? E essa é a primeira dimensão do relacionamento. E Deus sempre, quando se relaciona conosco, nós precisamos entender que um dos caráteres de Deus é a justiça. E Deus é justo em tudo o que Ele faz. Deus nunca vai agir com injustiça, nunca. Por mais que muitas vezes nós não entendamos os desígnios de Deus, as ações que Deus permite que aconteça, algo que Deus permite que o mundo desenvolva, mas uma coisa é certa: Deus é justo e nunca deixará ou será obrigado a fazer algo que Ele não queira. Então, dentro da justiça de Deus, nem sempre a justiça de Deus vai ser justa aos nossos olhos, porque a nossa natureza pecaminosa leva a ter uma régua de justiça diferente. Mas além dessa dimensão do nosso relacionamento com Deus, tem um outro nível de relacionamento, que é o relacionamento comigo mesmo. Então, a partir do momento que eu me relaciono comigo mesmo, partindo do relacionamento com Deus, eu consigo me enxergar de uma forma diferente. Porque se eu me relaciono comigo mesmo somente na perspectiva da cosmovisão humana, então eu estou a todo momento me comparando, eu estou a todo momento fazendo uma avaliação de mim a partir das minhas experiências. Então, eu estou fazendo avaliação de eu a partir das minhas experiências. Então eu preciso olhar para o Senhor primeiramente, entender quem eu sou e a minha identidade em Cristo. Depois olhar para dentro do meu coração e ter a convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, eu sou amado pelo Senhor. Então, se eu tive marcas na minha vida, e todos nós tivemos, ninguém aqui chegou até aqui sem ter marcas na vida. Se você já é adulto, você já teve marcas. Se você é criança bem pequenininha, talvez ainda não, mas pode ser que a primeira marca foi quando saiu ali daquele susto. Eu estava quentinho lá, saí aquela luz. Já foi um baque ali. Mas tem pessoas que tiveram abuso, tiveram situações, tiveram divórcio, tiveram perdas, tiveram traumas. Mas eu preciso, a partir da perspectiva do meu relacionamento com Deus, olhar e falar assim: como é que eu me relaciono comigo mesmo? Eu conversava com um jovem essa semana e ele falava assim: eu sou muito duro comigo mesmo. Eu sou muito duro. Eu me cobro muito. Mas só que essa cobrança exagerada de si mesmo fazia ele viver uma infelicidade constante. Porque ele aprendeu, dentro da cosmovisão dele, que ele teria que ser excelente em tudo. E eu preciso ser melhor em tudo.
E ele não entendeu que Deus deu a ele um potencial para ele fazer o melhor que ele pode fazer. E não o melhor em tudo. Quando eu quero ser melhor que todo mundo, e aí eu gero um descontentamento, porque a todo momento eu estou procurando alguém melhor do que eu, para que eu possa fazer mais. E ao invés de tentar desenvolver todo o potencial que Deus colocou em mim. Então, a partir desse relacionamento com Deus, a partir do relacionamento comigo mesmo, e aí eu consigo trabalhar e desenvolver um relacionamento saudável com quem está ao meu lado, independente de quem seja, independente das atitudes. E por isso que eu quero hoje fazer essa reflexão, como é que nós podemos vencer as injustiças desses relacionamentos, na dimensão vertical, na dimensão humana, com foco na solução e não no problema, com foco naquilo que edifica e não aquilo que destrói. Mas eu preciso primeiro passar dessa dimensão, do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento comigo mesmo. Como é que você se relaciona consigo mesmo? É muito comum muitas pessoas deixar de viver o propósito, o seu propósito, porque dão ouvido às muitas pessoas que roubam a alegria do coração, pessoas que emprestam a boca para Satanás, para gerar acusação, pessoas que perdem o foco porque são dirigidos pelas injustiças, pela opinião dos outros. Eu quero te dizer que Deus, o que Ele tem para você, ninguém pode impedir. Somente você, dentro do seu livre-arbítrio, você pode decidir não se relacionar com Ele e não viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Então, eu quero trazer uma reflexão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos estudar sobre o milagre que aconteceu, que Jesus fez na vida de uma mulher chamada Ana. E nós já pregamos sobre Ana aqui, mas eu quero trazer sobre a injustiça que ela sofreu, não de Deus, a injustiça que ela sofreu dentro do contexto social que ela vivia. Você está sendo perseguido lá no seu trabalho? Você não está conseguindo ser abençoado no seu relacionamento, no seu casamento? Você está se sentindo injustiçado por algumas pessoas que apareceram na sua vida? Eu quero te dizer que Ana, ela estava vivendo uma experiência com o Senhor, ela precisou viver uma experiência de fé com o Senhor. Mas até que ela tivesse o cumprimento da promessa que Deus tinha para ela, ela passou por muitas dificuldades e muitas injustiças nos relacionamentos. E alguém até bem intencionado estava simplesmente potencializando o sofrimento dela. Eu quero te dizer que independente do teu sofrimento, independente daquilo que você está vivendo no seu trabalho, no seu casamento, com os seus pais, com os seus irmãos, eu quero te dizer que Deus é um Deus que quando eu me relaciono com Ele e eu entendo quem eu sou, minha verdadeira identidade, eu consigo restaurar os relacionamentos. Eu consigo restaurar as injustiças que ocorrem na minha vida. Então esse texto, ele diz o seguinte: havia certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma chamada Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Aqui as Escrituras já trazem um destaque. Então alguém, naquele contexto, ainda permitido por Deus ali a poligamia, que hoje não se permite mais isso. Deus, ele já trouxe uma clareza com relação ao casamento com uma só pessoa do sexo oposto e para a vida toda. Então Deus não abomina o divórcio, Deus abomina aquilo que vai contra o plano que Ele tem para a família. Mas o texto continua: todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia o sacrifício, dava porção à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor o tinha deixado estéril. Deus, dentro da sua soberania, tinha deixado Ana estéril. Então ele tinha permitido Penina ter filhos. Eucana olhava ali e falava assim: beleza, eu vou suprir todas as necessidades de Penina, mas para Ana eu vou dar uma porção dobrada para tentar compensar o que Deus fez para ela. Sabe, pessoas querem dar uma ajudinha para Deus? Você já tentou dar uma forcinha para Deus?
que nós precisamos fazer é confiar no Senhor, na soberania do Senhor. Às vezes eu tento compensar algo que eu acho que Deus deveria fazer, e tentando ajudar do meu jeito. Certo? E aí o texto continua aí, porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival o provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não posso, ou será que eu não sou melhor do que para você do que 10 filhos? E assim o texto vai continuar, mas eu quero parar aqui para trazer alguns destaques nesse início do texto. Quando nós olhamos o contexto de Ana e Penina, duas mulheres casadas com Eucana, e Ana, ela estava ali sofrendo uma grande injustiça. Injustiça porque Penina era uma adversária ali no sentido de, elas eram esposas do mesmo marido, mas ela falava assim: olha, eu tenho filhos, você não tem. Certo? Olha, eu sou mais amada por Deus do que você. Certo? E toda a humilhação era recorrente. E havia uma injustiça. Mas o que Ana poderia fazer? Ela poderia brigar, ela poderia entrar numa discussão com Penina, ela poderia fazer algo que poderia trazer prejuízos ainda maiores, diante daquele prejuízo que ela estava tendo moral com aquela situação. Nós sabemos que lá no capítulo 2, 21, que o Senhor foi bondoso com Ana, engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Deus não deu somente Samuel para Ana. Nós conhecemos a história. Se você não conhece, depois você pode ler 1 Samuel. Porque Ana é agraciada com um filho que ele é consagrado ao Senhor e ele é educado ali por Eli, ele vira um sacerdote, que foi o Samuel que ungiu o rei Davi, que foi o 2º rei de Israel. Ana foi abençoada, e foi muito abençoada, mas até isso acontecer, ela precisou enfrentar uma luta do relacionamento com ela mesma. Porque aquelas pessoas que estavam ali, Penina e aquela sociedade, isso era um motivo de grande sofrimento. Mas o primeiro posicionamento deve ser interno. Então, quando você está enfrentando as injustiças, a primeira luta que você tem que travar é consigo mesmo. Porque às vezes você fica projetando nas pessoas, porque essa pessoa é intragável. Essa pessoa aqui está tentando me destruir, essa pessoa está tentando me derrubar, porque ele é isso, porque ela é aquilo. Na verdade, o primeiro momento, a primeira trava que você deve batalhar ali é com o seu coração. É você consigo mesmo, porque a partir do momento que você é influenciado pelas circunstâncias externas, você está abrindo mão de você se conhecer e você se posicionar diante do Senhor, independente da dificuldade. O que Ana faz ali? No versículo 4, no dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas, mas a Ana dava uma porção dupla. Sabe, havia aqui uma tentativa de uma solução externa, certo? E Ana, ela não olhava para essas circunstâncias externas. Eu não quero porção dobrada, eu não quero ser paparicada, eu quero buscar a solução. A solução não estava naquelas circunstâncias, naquilo que Eucana estava tentando fazer. A solução estava no relacionamento dela com o Senhor e no relacionamento dela com ela mesma. Que ela poderia simplesmente ficar sem filhos, e ela poderia viver feliz assim mesmo. Como eu falei, Deus abomina o divórcio, mas se de repente você fez tudo que estava à sua disposição e você se divorciou, você pode ser feliz assim mesmo. Você não é vítima da acusação eterna, certo? Satanás vai tentar te acusar, mas nosso Deus não acusa. Então, o que você precisa desenvolver é um coração sensível para ouvir a voz de Deus, e você blindar o teu coração das perseguições e injustiças que as pessoas tentam jogar em cima de você. No Salmo 51, 10, o texto diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O caráter do que nós pensamos influencia aquilo que nós fazemos.
que é um espírito estável? O espírito estável é um espírito que está conectado com o Espírito Santo de Deus. Provérbios 20, 27 vai falar dessa conexão, onde o nosso espírito deve ser lâmpada para o Espírito de Deus. Então, se eu entendo quem eu sou, se eu estou com um espírito estável diante do Pai, eu caminho por convicção naquilo que eu sou, naquilo que Deus é em mim, e não no que as pessoas estão falando, estão sugerindo ou estão armadilhando para mim. Como é que você está? Como é que estão os teus relacionamentos? Como é que está o teu relacionamento no seu trabalho? Como é que está o relacionamento no teu casamento? Como é que está o relacionamento com a sogra? Mais ou menos, tem um sorriso aí. Como é que está lá, Thomas? 100% lá? Segundo a mãe, todo genro fala isso em público. Queridos, nós precisamos, pior que é verdade, não estou duvidando não. Nós precisamos entender que muitos dos relacionamentos e das injustiças relacionais que acontecem têm a ver com pessoas que não são conectados com o Senhor e que têm dificuldade consigo mesmo. Já parou para pensar? Porque com muita facilidade eu acuso, essa pessoa é injusta, essa pessoa é intragável, essa pessoa é amarga. Mas você nunca parou para perguntar como é que é a vida dela? Que ela não tem o Espírito Santo de Deus, por isso não tem como externar o fruto do Espírito. E ela tem marcas na vida dela que nunca foram tratadas, e ela está jogando em você aquilo que ela recebeu. Mas quando eu conheço e sei quem eu sou, e eu estou conectado com o Espírito Santo de Deus, pode vir, pode falar, não tem problema não. Pode vir os vascaínos dizer que o Flamengo empatou ontem, não tem problema não. Certo, eu sei quem eu sou. Mas sabe o que acontece? Nós precisamos olhar para o nosso coração. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Às vezes eu estou num ambiente onde eu acho que os meus relacionamentos são um lixo, e eu começo a olhar, mas aquela lá, aquele ali, aquele lá. Mas eu não conheço a história, e eu fico vivendo de aparência. É como uma foto que eu vi nessas redes sociais aí, que aparece o cara no avião, aí diz assim: não acredito em tudo que você vê. A hora que abre a câmera assim, o cara está com um vaso sanitário aqui, a janelinha no vaso sanitário, e uma imagem aqui no computador das nuvens. E quem olhava, eu achava que era um avião. Certo? E tem pessoas que olham assim: puxa, olha, essa pessoa está lá, não sei aonde. Tem pessoa tão feliz. E eu começo a olhar para os relacionamentos ao meu redor. Eu começo a deixar ser destruído pelas pessoas que emprestam a boca para Satanás. Eu vou usar esse termo de novo, porque tem muita gente que parecem enviados do capeta mesmo, para tentar te atazanar, para roubar a alegria, né, Josi? Tem gente que só Jesus na causa. Tem gente que, se você não respirar fundo, então, primeiro destaque que eu trago aqui: cuide do seu interior. Cuide para não acumular lixo aqui dentro, para que você tenha condição de se relacionar de forma saudável com o Senhor e com as pessoas que estão ao seu redor. E eu olho para Ana, e Ana, ela precisou cuidar do coração dela. Porque você não vê ela brigando com Penina, você não vê ela brigando com Eucana, você vê ela clamando, chorando, se derramando diante do Senhor. E o segundo destaque que eu olho para a vida de Ana: ela foi e direcionou a solução no problema central e não no problema periférico. Qual que era o problema central aqui de Ana? Qual que era o problema dela? Era Penina? Qual que era o problema dela? Ela estava estéril. Penina tinha alguma coisa a ver com isso? Penina conseguia engravidar ela? Não. Por que ela vai ficar discutindo com Penina, sendo que o problema dela não ia ser resolvido? Penina era um ruído periférico. O problema dela era a esterilidade, porque a partir do momento que ela engravidasse, o que ia acontecer? Todos esses problemas periféricos iam sumir, desaparecer.
E para onde que ela vai? Ela vai para a presença do Pai. Lá no versículo 6 nós vemos ali, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Foi o Senhor que deixou estéril. Não foi Penina, não foi Eucana, foi o Senhor. O Senhor havia deixado estéril. Sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Mas a solução ali no versículo 9, mas certa vez quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto ao Senhor: ó Senhor dos exércitos, se me deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrarei de mim. Te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe der um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortadas. Aqui nós claramente vemos ali Deus agindo e atendendo a oração de Ana. Mas Ana foi buscar na fonte. Às vezes você está tão preocupado com problemas periféricos quando você precisa trabalhar na origem. Tanta gente no casamento que quer apagar o incêndio no casamento, mas não trabalha a origem do casamento. Já estão há 20 anos brigando. E aí, de repente, você olha assim, mas você sabe por que ele age assim? Por que ela age assim? Não. Então, por que você não vai tratar a origem do problema? A todo momento, eu não consigo parar emprego nenhum. E eu vou e mudo. E eu não prospero na minha vida profissional. E eu nunca parei para pensar, por que será que isso acontece? Se tem alguém que consegue ficar 20 anos numa empresa e eu não paro em nada, é que a todo momento eu estou tentando culpar os outros. E eu vou por problemas periféricos e acusando e atribuindo a culpa a outros, e eu não olho para dentro de mim e falo assim, mas qual que é a origem do problema? De repente eu preciso ressignificar o que é compromisso, o que é profissionalismo, o que é inteligência emocional. Porque às vezes falta inteligência emocional para permanecer no emprego. Hoje as empresas esperam mais pessoas com inteligência emocional do que com capacidade. Muitas vezes, pessoas tentam resolver problemas de forma tão periférica, ficam entrando em discussões inúteis, discussões que não chegam a lugar nenhum. E não percebe que lá em Efésios 6, o texto vai dizer que a nossa luta não é contra homens, contra a carne, mas contra principados e potestades do ar. De repente você está tão preocupado nessa discussão que você está levando há tanto tempo, e você não percebe que Satanás só está ali como fantoche, fazendo essas intrigas acontecerem. Com que tristeza que eu vejo irmãos em Cristo se acusando, irmãos em Cristo, certo, gerando um desserviço para o Evangelho, por causa do orgulho, por causa da falta de sabedoria, porque não entenderam a origem do problema. Quando nós vamos ali em 1 Pedro, nós vemos uma sequência muito clara de que o orgulho, às vezes, impede de eu tratar a origem do problema. Porque ali Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, e Ele nos orienta a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Se você tem uma ansiedade, você precisa lançar diante do Senhor, entendendo que o seu orgulho, querer fazer a justiça do seu jeito, faz você perder o foco da essência do teu chamado e do teu propósito. No versículo 8 vai falar que devemos vigiar e orar para que Satanás não venha fazer festa na nossa vida, porque ele anda ao redor como um leão procurando a quem possa devorar. Se você tem caminhado com orgulho, tem um coração orgulhoso, vai lá e faça um estudo sobre esse texto. 1 Pedro 5, 6, 7 e 8. Você vai ver que tem tudo a ver o orgulho com a ansiedade e com a ação de Satanás na sua vida. Qual o problema periférico que você tem? Gastado energia, correndo, sabe aquele cachorro que corre atrás da moto, a hora que a moto para, ele vai e desvia. Eu vi 2 cachorros brigando essa semana. Um cachorrinho parece mais pequenininho, mais metido. E ele chegava, a hora que ele saía para trás. Daqui a pouco ele voltava, sabe? Mas era só barulho. Tem muitos barulhos.
Tem muitos barulhos levando você a tomar decisões equivocadas. Quando nós olhamos para Ana, ela não foi atrás dos problemas periféricos, ela buscou no Senhor. Quando eu busco em Jesus a solução para o problema, eu não sou dominado pelo medo, pela justiça própria. Eu não vou entrar em discussões inúteis. Eu não vou fazer isso. A todo momento você vai estar diante de uma encruzilhada. Nos seus relacionamentos você pode decidir refletir o amor de Jesus que está em você. Ou você pode decidir fazer a justiça. Pessoas que são, a todo momento, os guardião da justiça. Queridos, o que está acontecendo agora com a política do nosso país é um negócio absurdo. Ver essa polarização inútil, uma discussão inútil. Certo? E às vezes eles vão e brigam, quebram relacionamentos. Famílias se separam, famílias ficam anos sem se falar por causa de política. Por causa de futebol. Ontem eu já sabia que o Flamengo ia empatar, eu peguei a minha amada e fui jantar fora. Ah, não. Depois eu vi o resultado, fiquei tranquilo. Mas sabe, qual o problema que você tem dado tanta importância, ao invés de aperfeiçoar teu relacionamento com Deus, que muda a tua cosmovisão para esse problema? Porque se eu tenho uma dificuldade na dimensão dos meus relacionamentos, na dimensão horizontal, humana, isso pode estar diretamente ligado com a falta de uma intimidade com o Senhor. Porque a intimidade com o Senhor vai gerar domínio próprio, vai gerar amabilidade, mansidão, vai gerar amor, fidelidade. Todas as virtudes do fruto do Espírito a partir da presença do Espírito Santo. Chega de viver dominado pela opinião dos outros, pela ação dos outros. E essa é o terceiro destaque que eu digo aqui: não caminhe pela opinião dos outros. Então, o que acontece com Ana? Ela estava ali e ela estava vivendo essa intimidade com o Senhor, e Eli, o que ele faz? Ele olha para ela, acha que ela está embriagada, ali no versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Alguém que vem, que não percebe, acha que você está fazendo algo que você não está, e vem com acusação. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Caminhar na direção de Deus é não deixar as pessoas direcionar as suas decisões. Quando eu sou muito dominado, influenciado pelas pessoas na minha caminhada, é porque eu não tenho uma conexão com aquele que me direciona. Porque quando Deus está me direcionando, se vem uma informação que não está alinhada com a direção de Deus, eu já vou identificar. E isso deve ser um reflexo da intimidade com o Senhor. Se você não tem intimidade com Deus, as pessoas falam: vai para lá, vai, então eu vou. Não, vai para lá, então agora eu vou. E aí eu fico rodando para um lado para o outro, que nem carrinho de bate-bate. Que vai, roda, bate, não sai do lugar. Eu preciso viver a intimidade com o Senhor. E essa intimidade vai me blindar das influências ou de eu caminhar e tomar decisões baseadas na opinião dos outros. A palavra nos orienta, sim, a buscar a multidão de conselheiros confiáveis. Mas a principal decisão, você pode buscar conselhos, mas a decisão final deve ser sua com o Senhor. E você intimamente deve transbordar isso. Quantas vezes você perdeu o foco porque tomou decisões influenciadas pelos outros? Jesus teve muitas propostas para desviar o foco. Lembra de Jesus? Eles queriam que ele fosse o rei ali. Ele queria que ele assumisse uma posição política ali. Ele não veio para ser político ali naquela geração, naquela sociedade. Ele veio para vencer o pecado, para derramar o sangue pela minha vida e pela sua vida. Mas só que quando muitas pessoas tentaram distrair ele não tirou os olhos do foco. O que aconteceu com Pedro, com Judas? Eles tiraram os olhos do foco. E eles foram distraídos pela opinião dos outros.
Eu imagino Judas, até ele chegar à decisão de trair Jesus, quantas pessoas falaram no ouvido dele? Olha, o problema dele não era financeiro. Ele recebeu as moedas, mas não era financeiro. O problema dele era emocional. Nós precisamos entender que 1 Coríntios 10, 31 diz assim: quer vocês comam, bebam, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não caminhe pela opinião dos outros para gerar honra a outros, mas sim para honrar ao Senhor. Honrando ao Senhor, você vai estar honrando as outras pessoas também. Tem pessoas que merecem honra pelo que elas fazem. Se elas abençoam a sua vida, você deve honrá-las sim. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Mas você só vai conseguir cumprir a honra na dimensão vertical se você primeiro honrar na dimensão horizontal, se primeiro você honrar na dimensão vertical. Você tem honrado ao Senhor? Como é que você tem caminhado na sua vida? Como é que você tem reagido às injustiças no seu dia a dia? Nos seus relacionamentos? Quem você desejou enforcar na última semana? Tem alguém? Quem você desejou, sabe aquelas pessoas que começam a ter um sofrimento, que você aqui por dentro, você começa a se alegrar? Só eu que tenho isso? Aí eu preciso olhar para o meu coração e falar assim: não, está errado esse pensamento. Porque para que eu ganhe, ninguém precisa perder. Porque aquilo que Deus tem para mim, é para mim. O que Deus tem de propósito para a minha vida, é para a minha vida. E eu não caminho vivendo o propósito de outros, vivendo a vida de outros. Cada um tem seu espaço. Eu lembro que quando nós engravidamos do meu filho, a minha filhinha tinha 2 anos e meio, 2 anos. E aí eu entrei em crise. Eu entrei em crise porque na minha cabeça, a vinda do meu filho estaria me levando a trair a minha filha. É como se o meu amor por ela, alguma coisa estava estranha e ela ia se sentir desprestigiada ou ela se sentir menos amada. Aí o meu pastor deu uma palavra na época muito abençoada. Falou assim: Deus não divide o amor, Ele multiplica o amor. Se de repente você tem caminhado tentando colocar o amor de Deus numa caixinha, onde Ele divide parte para cá, parte para lá, então eu quero um pouco do amor que Deus está derramando ali, eu quero para mim, está na hora de você repensar a sua visão com relação ao amor de Deus. O amor de Deus não é mensurável, eu não consigo colocar numa caixinha. O amor de Deus é infinito. E Ele ama você como filho, como filha. E o teu propósito, que Ele desenhou para a sua vida, é só você se conectar com Ele cada vez mais, que você vai avançando e crescendo cada vez mais no seu propósito. Não deixe as injustiças na dimensão horizontal te tirar do foco que Deus estabeleceu na dimensão vertical. Pode fechar seus olhos? Eu não sei como essa mensagem falou ao teu coração. De repente você está hoje aqui, você precisa se posicionar internamente no teu coração. Teu coração está angustiado. Teu coração, de repente, Deus trouxe à mente pessoas que estão roubando a alegria do teu coração lá no seu trabalho. Estão roubando a alegria do teu coração na tua casa. Estão roubando a tua alegria no teu coração, nos seus relacionamentos, na sua família. De repente você está tão preocupado com um problema tão periférico, tão inútil, discussões inúteis, que não chega a lugar nenhum, brigas insanas, que gera prejuízo para todo mundo, porque o teu orgulho não deixa você tomar uma decisão para ser bênção, para eliminar essa pedra que está te incomodando, que faz você dormir, e muitas vezes pensar nessa pessoa, pensar naquela situação que te impede de viver a paz que excede o entendimento. De repente você está caminhando totalmente dominado pelo que os outros pensam da sua vida. Eu quero te dizer que o que os outros pensam da sua vida é problema deles. Você precisa saber quem você é diante do Senhor.
Não deixe ninguém dizer quem você é, porque Deus já disse quem você é. Tudo que nós vivemos nessa vida, ele é momentâneo e temporário, porque nosso olhar deve estar na eternidade. Mas para viver essa primeira dimensão do relacionamento com Deus, eu preciso me posicionar diante do Senhor. E para esse posicionamento eu preciso entregar minha vida a Ele. De repente você está aqui, você nunca fez essa decisão, nunca tomou essa decisão. Eu tive a alegria e o privilégio de desafiar uma irmã hoje à tarde, e ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. De repente você está aqui, você precisa tomar essa decisão hoje. Por isso que eu quero te desafiar, se você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, você fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora. E eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Toma minha vida em suas mãos, eu quero que isso impacte diretamente nos meus relacionamentos. Eu quero entregar a minha vida e meu coração ao Senhor em nome de Jesus. Enquanto a igreja está de olhos fechados, orando, você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se você está entregando sua vida hoje ao Senhor, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você, eu quero orar pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre essa decisão. Alguém aqui está tomando essa decisão? Alguém aqui está entregando a vida hoje ao Senhor? Levante uma das suas mãos. Se Deus está falando contigo, se está queimando algo no teu coração, você pode levantar a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero trazer um outro desafio aqui. Quem você precisa colocar diante do Senhor? Quem você precisa decidir hoje restaurar um relacionamento? Vamos ficar de pé. Enquanto nós cantamos uma estrofe desse cântico, você precisa trazer alguém aqui, alguém que está agindo com injustiça na sua vida, que você precisa hoje falar assim: essa pessoa não vai mais roubar a alegria do meu coração. Essa situação, essa circunstância não vai mais roubar a alegria do meu coração, porque eu vou me posicionar, eu vou manter o foco no Senhor, e eu vou me posicionar, que o meu interior seja curado hoje, nessa noite, que eu possa olhar para o problema central pedindo que Deus venha intervir, que esse problema não sou eu que vou resolver, mas é o Senhor, que eu possa caminhar firmado no que Deus pensa de mim, não que os outros pensam de mim. Tem alguém que você precisa trazer alguma situação, alguma circunstância? Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente. Nós vamos terminar esse culto orando. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu pode chegar, reino. se você está tomando uma decisão, trazendo alguém, sai do seu lugar. Entregamos para sempre. Glória a Deus. Cantaremos. Mais alguém, precisa trazer alguém, uma situação, uma circunstância, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos Hosana, Hosana, o noivo. De repente lá no seu trabalho tem alguém que você precisa trazer aqui. Lá no teu casamento, lá na sua família, irmão, irmã, pai, mãe. Vem aqui, nós vamos terminar esse tempo orando. Nós vamos orar, consagrando ao Senhor esse momento. Glória a Deus, tem mais alguém? Chegue aqui à frente. Várias pessoas chegando. Isso, chega aqui à frente. Ao tomar essa decisão de vir à frente, você está dizendo: eu quero olhar intencionalmente. Eu não vou mais ficar escravo dessa opinião dos outros. Eu não vou mais vou continuar caminhando baseado nessa acusação de Satanás. Muitas pessoas aqui à frente. De repente você está aqui, o Espírito Santo está tocando no teu coração. E essa é uma oportunidade de você dizer: eu quero um tempo novo. Eu não vou mais pautar os meus sentimentos nas injustiças desse mundo. Eu quero me relacionar com Deus. Eu quero conhecer o meu coração, me relacionar comigo mesmo. Trazer um novo tempo na minha história. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus amado, está aqui diante do Senhor, esses irmãos e irmãs
que hoje decidem colocar diante do Senhor a vida deles, trazendo diante do Senhor pessoas que têm, de repente, com uma atitude, com um senso de justiça, roubado a alegria do coração. O desejo do nosso coração, ó Pai, que esses irmãos e irmãs possam sair daqui hoje com uma convicção de que o Senhor é o nosso Deus, e que quando nos relacionamos com o Senhor, nós somos capacitados a vencer o orgulho, a vencer a falta de compreensão e entender claramente aquilo que o Senhor tem para nós. Que nenhuma dessas pessoas que estão aqui à frente possam deixar ou permitir que Satanás continue roubando a alegria do coração delas, ou que pessoas que têm de repente agido de uma forma injusta venha tirar a alegria e os sonhos e os propósitos. Tem alguém aqui que está na espera de um milagre. Deus, atende, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha, que o Senhor opere esse milagre, mas mais do que um milagre, que ela possa experimentar essa intimidade com o Senhor, essa experiência com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida desses irmãos e irmãs. Ó Deus, assim como Ana que se derramou diante do Senhor ali, se humilhando diante do Senhor e clamando por um milagre, que ao virem à frente eles possam também se humilhar diante do Senhor, entendendo que o Senhor ouve o nosso clamor e a nossa oração. Ó Deus amado, como nós precisamos do Senhor. Aperfeiçoa os nossos relacionamentos com o Senhor, aperfeiçoa a nossa intimidade com o Senhor, se revela cada dia mais a nós, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos sim continuar avançando em intimidade com o Senhor. Abençoe meus irmãos e irmãs, derrama bênçãos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor faça queimar no coração esse desejo de adorá-lo em espírito e em verdade, que eles possam queimar no coração esse novo tempo dado pelo Senhor. É uma nova história, é um novo momento. As pessoas, as circunstâncias não vão mais dominar o meu coração, meus sentimentos, mas o Senhor, é o Senhor que domina. É no Senhor que eu experimento a paz que excede o entendimento, é no Senhor que eu enfrento as batalhas e as lutas, é no Senhor que eu passo pelo vale e pelo deserto, é no Senhor que eu encontro a vitória, porque a vitória não tem a ver com as circunstâncias ao meu redor, não tem a ver com aquilo que é periférico, mas tem a ver com o meu relacionamento com o Senhor, com a vontade do Senhor, com a soberania do Senhor. Abençoa, Deus, derrama a sua graça, a sua misericórdia e a sua bênção sobre os meus irmãos aqui. Coloca, Deus, no coração deles esse amor ardente pelo Senhor, que cada dia mais nós possamos queimar no nosso coração o desejo de adorá-lo para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.